Então, continuando com a segunda parte da aula, eu vou falar agora sobre o Serial Monitor e o Serial Plotter. Tanto o Serial Monitor e o Serial Plotter, eles são ferramentas que auxiliam no recebimento, na análise e no envio de dados. Sendo que esse envio de dados é de uma interface entre uma pessoa e o Arduino, em que eu vou enviar um dado para o computador envia para o Arduino, isso tudo pela comunicação UART, que eu falei mais cedo. Ou seja, eu vou utilizar de todas aquelas funções, serial begin, serial available, serial print, serial read, eu posso utilizar quando eu estiver manipulando o serial monitor e o serial plotter. Então aqui eu coloquei duas imagens, uma do Tinkercad, em que é possível visualizar aqui embaixo o monitor serial, e uma da IDE do Arduino, em que é possível também visualizar aqui embaixo o monitor serial. Sendo que na sketch do Arduino, existem dois botões aqui em cima, ó, um para o monitor serial e um para o plotter, em que ele vai abrir essa caixinha, em que o plotter ele já é uma interface mais gráfica, mas quando eu estiver explicando isso vocês vão entender melhor. E ambos, tanto o Serial Monitor quanto o Serial Plotter, ele tem aqui, ó, 9600 baud. O que é isso? É a velocidade, que eu falei na comunicação ART, que são aqueles 9600 bits por segundo. Por que 9600? Porque 9600 é o padrão. Se você abrir aqui o gerenciador de dispositivos e visualizar aqui ó, na porta SCOM, você vai abrir aqui a sua porta USB e olhar aqui. Configuração de porta, bits por segundo, ó, 9600. 9600 é o padrão. Aqui, ó, propriedades, configuração de porta, 9600. Por isso que o 9600 é o mais utilizado. Então, aqui no Tinkercad, aqui embaixo é possível abrir o monitor serial. E nesse gráficozinho aqui é possível abrir o plotter. Mas vamos começar aqui apenas com o serial. Bom, no serial eu consigo enviar dados e receber dados. Mas como eu disse antes, a comunicação ART só consegue tratar de 1 byte por vez. Então eu vou mostrar algumas formas de você, por exemplo, ler uma string e fazer uma aplicação dessa string. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é iniciar essa comunicação com 9600. E agora eu vou mostrar como fazer a leitura de uma string, por exemplo. Então, eu vou criar aqui uma variável, só para exemplificar novamente sobre a função serial available. Então, eu vou criar uma variável do tipo byte num serial available. E vou printar essa minha variável. Então, ó, aqui eu não tenho nenhum valor na minha porta serial. Se eu escrever um byte, ou um caractere, no caso, ele já vai aumentar para 1. Se eu escrever 2, ó, ele aumenta para 3, porque cada caractere é um byte. Se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, Tinkerino, ele já aumenta para 12. Então, eu vou ter que fazer uma leitura, byte a byte, ou seja, caractere por caractere, e depois montar uma string. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é algo para armazenar esses caracteres. Então, eu vou criar um vetor, que pode ser do tipo char ou do tipo byte. Como eu quero armazenar a letra e depois montar uma string, eu vou criar um vetor do tipo char. Esse vetor eu vou botar uma quantidade de 10. Ou seja, eu posso armazenar até 10 caracteres. Se eu quiser armazenar uma palavra, por exemplo, de 20 caracteres, eu altero aqui para 20. Mas eu vou começar com 10 aqui porque é menor o número, vai ficar mais fácil. Então, eu não posso colocar o meu Arduino para ficar lendo o tempo todo o barramento serial. Eu vou colocar o Arduino para ele ler o barramento serial somente se tiver alguma coisa escrita lá. Como assim? Eu vou colocar aqui, ó, um if e serial available. Você pode colocar maior do que 0 ou só serial available. Ou seja, quando o meu valor aqui, serial available, tem que botar um parênteses, que é uma função, ele for diferente de 0, ele vai entrar nesse if. Ou seja, se eu escrever alguma coisa aqui e dei enter, ele enviou para o meu barramento, e aí ele tem, o meu serial available está dizendo lá, tem tantos bytes no barramento. E com isso eu consigo entrar dentro do if e depois fazer a leitura. Ou seja, ele só vai entrar dentro do if se eu escrever alguma coisa, entendeu? Então, depois de escrever isso aqui, eu vou ter que salvar cada caractere no seu respectivo espaço do meu vetor. Então, para isso eu vou ter que criar outra variável. Essa variável vai ser uma variável de contagem, que inicia com valor igual a 0. Então, ele vai escrever aqui no meu nome, conte, o primeiro byte que estiver disponível no meu barramento. Depois eu vou incrementar essa minha variável e, como eu só quero contar até 10, eu vou colocar aqui a minha variável. Agora, ó, eu vou colocar aqui para escrever, para vocês verem como ficou. Então, se eu escrever alguma coisa aqui, ó, ele faz a leitura, escreveu aqui. Contudo, esse código aqui, ele é o mais simples possível, mas ele tem muitos problemas, como, por exemplo, a minha variável de contagem aqui, ela não está resetando. Então, ele só escreveria uma vez, ó, Tinkerino. Se eu escrever de novo, ó, A, B, C, D, E, F, já vai dar problema, tá vendo? Ele não vai escrever mais. Então, como eu faço para resolver esse problema? Eu tenho que resetar minha variável de contagem.
Então eu vou colocar aqui meu const igual a zero. Mas se eu botar meu const igual a zero, eu vou gerar outro problema. E se eu, por exemplo, botar aqui, ó, tinquerino, ele vai estar salvando sempre na primeira casa. Então para isso, eu troco esse if por um while. E aí, ó, já vai funcionar. No caso aqui, eu vou colocar aqui um delay de 10. E ele já está escrevendo. Ó. Se eu escrever agora, por exemplo, Milo, ele reescreveu aqui, mas ele não apagou o resto. Se eu quiser apagar agora as minhas letras posteriores, eu vou pegar aqui, pego um const, mais um, e salvo como um caractere nulo, barra zero. Faltou ponto vírgula. Então, se eu botar agora aqui tinquerino, no caso eu coloquei a barra errada, é outra barra invertida, tinquerino. Aí, ó, ele leu. Se eu botar agora Nilo, ele apaga o resto. E aí eu posso escrever agora já várias palavras diferentes. Então, essa é uma forma de você fazer uma leitura de uma palavra para um vetor. A outra forma, que é menor, é utilizando o for. Então, ó, eu vou comentar essa parte aqui, do const, até o const, e vou utilizar aqui um for. Então, ó, for i igual a zero. A minha condição será o serial available e mais. Agora eu abro a chave e fecho. E aqui dentro eu vou salvar no meu nome e esse serial read e colocar no nome e mais um, essa barra invertida. Então, ó, se eu iniciar aqui, vocês vão ver que tem o mesmo resultado. Ó, se eu escrever aqui tinquerino, no caso eu não botei o delay. Esse delay aqui é só para a leitura ser um pouco mais estável, porque senão pode ler muito rápido e pode gerar esse problema. Querendo? Vou colocar aqui, ó, Nilo. Ele gerou o mesmo resultado. Se eu botar aqui outro nome, vou lá. Tá aí. Então, essa é uma forma de fazer uma leitura e armazenar num vetor. E como eu posso aplicar isso? Então, aqui na esquerda, ó, eu criei um circuito com LED, em que a ideia é que se eu escrever a palavra ligado, eu vou ter que ligar esse LED. Então, para isso, eu vou criar aqui vou apagar também essas variantes do byte. Então, eu vou criar aqui uma string, que vai ser chamado aqui de controle LED. Controle LED. E como o Arduino ele utiliza da linguagem C, eu posso utilizar funções da linguagem C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse controle LED, que é um string, vou armazenar a minha variável, o meu vetor nome, ou seja, eu estou pegando o meu vetor e armazenando nessa string. E por que eu estou fazendo isso? Porque como é baseado no C, eu posso utilizar funções da linguagem C. Então, eu vou colocar aqui um if, e eu não criei a minha string com esse nome, controle LED, ó. Então, pego esse controle LED, boto um ponto, equals, eu vou botar aqui, ligado. E vou abrir a chave e fechar a chave do if. Ou seja, o que essa função faz? Se a minha string controle LED for igual a ligado, ele entra nesse if, tá bom? Então, aqui dentro do if, eu vou colocar ali, ó, digital right, e eu tenho que configurar esse LED. Então, para isso, ó, eu vou colocar aqui, né, define, e vou escrever o meu pin LED em nível alto. Não, nem preciso colocar essa chave, porque não vai ser só uma linha. E agora eu coloco aqui um else, se não, eu vou escrever o meu LED em nível baixo. Então, se eu iniciar aqui a simulação, e eu escrever aqui ligado, ele liga o LED. Se eu escrever qualquer coisa que não seja ligado, ele desliga. Ligado, liga. Se eu escrever ligado maiúsculo, ele não vai ligar. Por quê? Porque o caractere maiúsculo é diferente do caractere minúsculo. Tem como eu tratar isso? Tem, mas eu não vou me estender, porque senão vai ficar muito grande esse exemplo. Então, beleza, eu já mostrei aqui como controlar esse LED aqui por uma palavra, por exemplo. E essa é a única forma de você utilizar, por exemplo, o serial monitor para controlar um LED? Não. Tem como, por exemplo, ó, eu conectei esse LED aqui numa entrada PWM de propósito. Por quê? Porque a minha ideia é controlar o brilho desse LED por um caractere. Porque os caracteres, eles são padronizados por uma tabela. E nessa tabela, cada caractere possui um valor específico. E os caracteres de 32 a 127, eles são padronizados de maneira geral. E a parte estendida, que é de 127 a 255, elas podem variar. Mas eu vou estar colocando na tela, mais ou menos a tabela, que é utilizada pelo Windows, pelo Arduino. Sendo que os valores de 0 a 32, infelizmente não podem ser utilizados porque são caracteres de comando, então só pode ser utilizado a partir do 32 para frente. Então, para isso, eu vou criar uma variável aqui do tipo byte, e eu vou armazenar nessa variável um serial
Eu vou até criar essa variável aqui mesmo no loop, pra ficar melhor. E vou colocar um if aqui do serial available. Ou seja, quando eu inserir algum caractere, ele vai fazer essa leitura, tá bom? E agora eu vou fazer um print, um serial print ln dessa minha variável num. No caso aqui deu um erro de que o num não foi definido nesse escopo, né? Então, deixar ele mesmo global. Não dá problema. Então, iniciando aqui a simulação, ele tem aqui, ó, não está com valor 0. Se eu digitar aqui o J, por exemplo, ele tem 106, porque por tabela, esse J tem valor de 106. Se eu pegar o espaço, por exemplo, então aqui, ó, o caractere espaço, não dá pra ver, mas tem aqui, caractere espaço. Ele vai ter um valor 32, que é o menor valor que eu tenho. Se você olhar no teclado e comparar para a tabela, o maior valor de caractere que eu vou poder escrever é o 2, que é 126. Então, vamos tentar aplicar agora isso para o LED. Então, eu só vou utilizar aqui a função de escrita, na lógica. Vou colocar aqui no meu pino do LED e vou definir a minha variável num. Ponto e vírgula, não pode esquecer. Lembrando sempre, aqui tem que ser de valor de 0 a 255, tá bom? Então, iniciando aqui de novo, ó, ele já compilou, deu tudo certo. Então, se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, o espaço, ele acende um LED com valor, um brilho fraco aqui. Se eu botar o tio, aqui não deu pra ver. Vou botar esse partido aqui, ó. Tá vendo? Que tá ali com um brilhozinho, ó. Vou até dar um zoom. Mas na hora que eu botar o tio aqui e enviar, ele vai ficar mais forte. Ó, ficou levemente mais forte. Não deu pra perceber muito, porque foi um valor de 32 para 127. Mas como eu faço para escrever, por exemplo, 255? Se eu não consigo, por exemplo, escrever o caractere especial correspondente a 255. Pois então, existe um truque do Windows, né? Que é utilizando o numlock, que é utilizando o teclado numérico. Então, ó, para isso você tem que deixar seu teclado numérico ativado, ó. O numlock tem que estar ativado. E ele só serve se você utilizar os números do teclado numérico, tá bom? Então, ó, aqui eu vou apertar aqui, eu vou segurar Alt e escrever, ó, 0255. Ele escreveu o caractere especial correspondente ao 255, entendeu? Então, agora ele vai ficar com brilho máximo. Se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, Alt 0032, ele escreveu aqui, ó, o espaço. O espaço não corresponde ao caractere 32, ó. Então, ele ficou bem mais apagado agora. Já pra mostrar isso, eu vou botar o print, eu vou printar o valor bem aqui, ó. Aí tá com 0. Vou escrever aqui, ó, Alt 0255. Aí, ó, tá o valor 255. O LED está aceso. Se eu colocar agora Alt 0187, dessa setinha bem aqui, esse caractere aqui. Aí, ó, 187. Lembrando, você sempre tem que escrever aqui, ó, Alt mais... Aí você bota o número aqui nesse formato de 4 dígitos. Então, por exemplo, ó, tem que ser Alt mais 0255, vai dar aquele Y diferente lá, entendeu? Então essa é uma forma de você controlar um LED desse jeito. Tem como fazer um código, por exemplo, em que eu vou enviar o valor, por exemplo, 255 desse jeito. Ele vai fazer a leitura e alterar aqui? Tem. Mas que eu não vou chegar a me aprofundar nisso, porque não é o intuito, senão vai ficar também muito longo. Mas tem, que eu vou apresentar aqui. Tá? Aqui, ó, eu trouxe aqui um código em que ele pega um valor em numeral e converte. Então, por exemplo, esse código aqui ficou meio grande porque eu tentei mudar deixar ele com poucos erros, sabe? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, 127, iniciar a simulação, escrever aqui, ó, 127, ele acende ali, se eu botar 255 ele bota, se eu botar 0 ele fica assim, 255, 32. Então tem como você fazer, essa é uma das formas de fazer. No caso aqui, vai mais de cada um, da criatividade de cada um, fazer um código desse. Então, voltando agora aqui pro nosso serial monitor, serial plotter, eu já falei um pouco sobre o serial monitor, como funciona, de como fazer, por exemplo, uma leitura, controlar, por exemplo, um componente a partir dessa leitura. Agora eu vou explicar um pouco sobre o serial plotter. E o serial plotter, ele vai mostrar para você meio que a variação de variáveis que estão sendo imprimidas. Então, para isso ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu vou incluir aqui uma biblioteca da linguagem C, que assim inclui math.h. Então, eu vou inicialmente aqui iniciar a minha porta serial, né? Serial begin 9600. E agora eu vou fazer uma brincadeirazinha aqui com relação a valores. Eu vou criar um for int i igual a 0 e menor que 360 e mais. E agora eu vou escrever aqui e fazer uma conversão de valores desse valor em graus, que a ideia é que aqui eu vou ter um valor i em graus, para uma variável em radianos. Então eu vou pegar aqui, ó, int, vou escrever aqui, ó, rad, é igual, ó, como eu faço para converter isso? Eu pego o meu i, pego o meu valor em graus, multiplico pelo valor do π, né, que é 3,1415,
e divido por 180. E agora eu vou fazer um serial print ali do valor do seno do meu ângulo. Então, ó, se eu iniciar aqui a minha simulação, ele deu um erro porque eu usei vírgula, tem que ser ponto. No caso, é que ele não está dando muito certo, porque eu acabei de perceber que eu estou usando um valor inteiro, tem que ser uma variável do tipo float. Então, ó, agora aqui, ó, ele está printando os valores de seno, tá vendo? Percorrendo de 1 a menos 1, de 0 a 1. E o que eu quero mostrar com isso? Se eu vier aqui no meu serial plotter, você vai ver, ó, essa aqui é a variação da minha variável que eu estou imprimindo, ó, tá vendo? Então é assim que o serial plotter funciona. Ele mostra os valores que estão variando aqui no meu monitor serial, ó, tá vendo? Então, por exemplo, se eu imprimir aqui agora o meu serial print, ln, cosseno. Então, se eu iniciar aqui, você vai ver que ele meio que ele está mostrando a interseção desses dois gráficos. O gráfico do cosseno, que seria esse aqui, ó, desse, e o gráfico do seno. Por quê? Porque a mesma linha de gráfico, ó, não tem como dar zoom. Mas a mesma linha de gráfico, ó, assim fica melhor de ver. Calma, pronto. A mesma linha de gráfico quer mostrar os dois valores. Então, por isso que fica dessa forma. Então, eu tenho que fazer o Arduino entender que isso são dois valores diferentes. Então, como eu faço? Eu coloco uma vírgula. Faltou ponto e vírgula. E aqui, ó, eu já tenho os dois valores aqui. Para ficar mais bonito aqui na direita, eu vou tirar esse alinho aqui. E aqui, ó, eu tenho o valor do cosseno e o valor do seno. E com isso, eu consigo plotar quantas variáveis eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, o cosseno multiplicado por menos 1. E aqui, se eu quiser colocar só o valor em radianos, eu consigo. Aqui meu cosseno, aqui meu menos o cosseno. Em azul eu tenho o valor do seno e em vermelho um valor em radianos. E eu consigo visualizar graficamente cada um dessas variáveis. Isso é muito útil quando você está trabalhando com sensores, em que você quer ter uma visualização melhor de cada um desses sensores. Então, ó, aqui, ó, ele reseta, quando reseta aqui, ele começa de novo. Então, na parte final aqui da aula, eu vou falar sobre o display de 7 segmentos. Como o nome diz, né, ele é um display em que ele vai mostrar um número, e esse número ele vai ser mostrado através de segmentos, que é bem sugestivo. Cada segmento, ele é, na verdade, um LED. Então, eu trouxe aqui, ó, um exemplo de como é um display de 7 segmentos, em que cada segmentozinho desse, ele recebe um nome, isso é padrão, viu? A, B, C, D, E, F, G, e ainda tem um segmento a mais, que ele pode ser apresentado ou não, que é esse ponto. Esse ponto é chamado de DP, viu? Então, tem displays que tem 7 segmentos, alguns displays têm 8 segmentos, né? E esses displays, eles existem de duas formas. Os displays anodo comum e catodo comum. Em que no display anodo comum, esses LEDzinhos presentes dentro dos segmentos, eles têm um anodo em comum, ó. Então, por exemplo, aqui na direita, ó, anodo comum. O anodo, ele é onde eu ligo o positivo, ó. Então, o positivo desse, ele é comum com o positivo desse, é comum com o positivo desse, comum com o positivo desse. Então, o positivo é padrão. E para eu conseguir ligar o display, eu tenho que colocar em cada pinozinho A, B, C, D, E, F, G e D, P, eu tenho que colocar o valor 0, tá vendo? E no anodo comum, e no catodo comum, quer dizer, eu tenho que colocar um valor em nível alto. Então, eu vou mostrar lá no Tinkercad. Então, eu vim aqui no Tinkercad, eu vou pegar aqui um Arduino, eu vou pegar uma protoboard, ensaio aqui, vou pegar uma protoboard dessa vez de 830 pontos, ó, aqui, tá bom? É uma protoboard maior. Vou pegar aqui, ó, segmento, eu vou conectar aqui os resistores. No caso, esses resistores aqui, eles vão ter que ser de 220 ohms, tá bom? Enfim, eu vou começar a fazer aqui as ligações, ó, vou começar pelo VCC, vou alimentar aqui agora o ground. Beleza, aqui vamos colocar agora os resistores. No caso, como são 8 pinos, eu vou colocar 8 resistores, né, que será um resistor para cada segmento. Os resistores eles já estão com valor de 220. Eu vou pegar esses resistores e vou conectar ao meu Arduino. Eu vou conectar esse primeiro resistor aqui ao pino 2, esse segundo ao pino 3, esse terceiro ao pino 4, e vou conectar aqui todos os fios. Então, beleza, depois de conectar os fios, nós vamos configurar agora o nosso display. A primeira coisa é olhar se esse display ele é anodo ou catodo comum.
Como eu falei, se ele for anodo comum, eu vou ter que enviar para ele um nível lógico baixo para ele ativar. E se ele for catodo comum, eu vou ter que enviar um nível lógico alto. Então eu vou iniciar aqui primeiro com ele sendo catodo comum, tá bom? Se ele é catodo comum, então eu vou ter que fazer uma alimentação pelo GND, tá bom? Então aqui em cima, ó, o comum eu vou conectar no GND. E aqui embaixo eu também vou conectar no GND. E agora eu vou conectar cada pino em cada segmento. Então eu vou escolher, ó, que esse primeiro daqui, o 2, ele vai ser o segmento A, aí o B, o C, o D, o E, o F, o G e o DP, tá bom? Aqui ele diz aqui, ó, segmento A, segmento B, segmento C, D, E, F, G e o DP. Mas você também pode seguir o diagrama que aparece. Eu mostrei antes. Então agora eu vou conectar aqui o segmento B, ó. O segmento B, ele fica aqui. O segmento C, ele já fica aqui embaixo. Tá bom? O segmento D, ele fica aqui. E eu vou conectando cada resistor em cada segmento. E por último, o meu DP, tá bom? Então eu conectei aqui cada porta lógica em cada segmento. Agora vamos para a parte de programação. Aqui na nossa ideia do Arduino, então a gente vai fazer uma programação para conseguir exibir valores naquele display de 7 segmentos, tá bom? Então, como vamos fazer isso? Inicialmente, vamos pensar como fazer para exibir um valor naquele display. Aqui, considerando o número binário, né? A, B, C, D, E, F, G e DP, se eu quero, por exemplo, exibir o número 0, eu vou ter que acender todos os segmentos A, B, C, D, E, F, e não posso acender nem o G e nem o DP, certo? Então, eu vou ter que ter um valor que seria 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa ideia do Arduino, eu vou já colar aqui em algo pré-programado, que é para economizar tempo, em que eu já fiz esses bits de uma maneira manual, em que cada byte desse aqui, ó, cada númerozinho desse binário, ele corresponde a um valor. Então, por exemplo, eu não falei aqui no 0. A gente tinha que acender todos os segmentos, exceto os dois últimos. Então aqui, ó, eu coloquei, ó, 1, 1, 1, exceto os dois últimos. Aqui para acender o 1, eu tenho, ó, que para acender o 1, eu tenho que acender somente o segmento B e o C, que são o segundo e os terceiros bits. Então, aqui, ó, tô acendendo somente o segundo e o terceiro bit, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó, formato, que o B aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e eu vou botar D, tá bom? Em que esse daqui é o meu formato do número binário, em que o segmento que eu quiser acender, eu coloco aqui. Então, dessa forma aqui, eu já tenho os meus dígitos pré-programados para exibir. Agora, eu vou criar um outro vetor, que é um vetor dos pinos dos LEDs, pinos do display, tá bom? Pinos dos displays, em que nele eu vou salvar os pinos em que eu configurei cada segmento. Então, aqui, eu não configurei esse segmento aqui, que é o segmento A, no pino 2, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Nossa, até o 9. Em que aqui eu já tenho os 8 pinos, os 8 pinos que eu configurei no meu display, ó. De 2 a 9, tá bom? Então, depois de definir aqui os pinos do meu display, eu vou ter que configurar esses pinos. Então, para isso, ó, eu vou utilizar um for, que eu vou usar int i igual a 0, i menor do que 9, mas é menor do que 8, porque como são 8 pinos, ele vai contar de 0 a 7, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou colocar menor do que 8 e mais. Tá bom? E aqui eu vou fazer para ele fazer a configuração. Pin mode, em que meu pin display e ele vai ser configurado como uma saída. Então aqui, ó, ele vai pegar inicialmente o meu pin display 0, que vai ser esse valor aqui, aí vai configurar como saída. Depois, quando ele for resetar o for, aí ele vai para esse próximo valor aqui. Aí ele vai configurar esse pino como saída. Depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E assim eu consigo configurar todos os pinos de uma maneira rápida, que eu não tenho que repetir muita coisa. E aqui, como eu estou configurando como saída, inicialmente eu vou colocar eles em nível baixo, porque eu não quero que eles mostrem nenhum valor de maneira inicial. Então, dessa forma aqui, eu já estou configurando todos os meus pinos como saída e em nível baixo, tá bom? Que tem que ser nível normal. Agora vamos para a nossa função loop. Nessa função loop, eu vou querer exibir no meu display os valores de 0 a 9, certo? Então, eu vou utilizar de novo um for. E eu vou criar aqui, ó, int 0. E como eu quero exibir 10 dígitos, eu vou colocar menor do que 10 e mais, tá bom? Agora, eu vou criar uma função, que vai ser uma função que eu vou chamar de exibe dígito. E ela vai ter como parâmetro o meu dígito, o dígito que eu quero enviar, tá bom? Então, ó, aqui embaixo, eu vou criar uma função, exibe dígito. Como eu falei, ela vai receber como parâmetro o meu dígito. E aqui, eu criei essa função, por quê? Porque quando eu for exibir o meu número, se eu quiser, por exemplo, exibir o número 0, eu vou ter que colocar nos meus 8 bits, nos meus 8 pinos da porta,
esses 8 bits aqui, sendo que cada bit tem que ir para um pino correspondente, certo? Ó, esse primeiro bit tem que ir para esse primeiro pino, esse segundo bit tem que ir para esse segundo pino, o terceiro bit tem que ir para o terceiro pino, o quarto bit tem que ir para o quarto pino, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar de novo, novamente, um for, que eu vou colocar aqui int e igual a 0, e eu vou percorrer esses 8 bits e vou escrevendo em cada pino o valor desse bit. Então, eu vou escrever no meu pino o valor do meu bit. Então, eu vou escrever ali, ó, display, pin display no caso, né? Pin display. E por quê? Porque eu vou escolher esse primeiro bit e eu tenho que dar um jeito de escrever nesse primeiro pino, esse primeiro bit aqui. E como eu vou fazer para escrever isso? Eu vou utilizar da função bitRead, em que essa função ela faz a leitura de um bit de um valor, tá bom? Também não. Bem aqui, ó, bitRead, olha, value e bit. Ou seja, eu vou então escrever o valor que eu quero ler os bits e o bit que eu quero ler desse valor. Então, por exemplo, eu não quero ler nesse primeiro dígito, então eu vou ler aqui, eu vou pegar aquele meu byte, dígitos, e vou pegar esse bitzinho aqui que eu quero ler. Dígito, tá bom? E agora eu vou percorrer os bits desse valor. Como eu faço para percorrer eles? Eu coloco 7 menos i, entendeu? Dessa forma, ele vai conseguir percorrer todos os bits. Aqui, eu vou dar um delay de 1 segundo, e dessa forma, já é para ele estar exibindo todos os dígitos. Se nós formos aqui no código, vou colar esse código que foi feito. Beleza, deu um erro aqui, por causa que eu esqueci o ponto e vírgula. Então, ó, aqui ele já está exibindo os valores no display, tá vendo? Então, só recapitulando, aqui eu utilizo esse for para configurar os meus pinos como saída e em nível baixo, inicialmente. Aqui eu utilizo esse for aqui da função void loop para contar de 0 a 10, fazer a repetição. E em cada repetição dessa, eu vou exibir essa função dígito aqui, ó. Essa função exibe dígitos. E dentro dessa função exibe dígito, eu vou escrever no meu pino o valor do bit de cada bitzinho. Então, eu vou escrever no bit 2 esse valor aqui, no bit 3 esse valor aqui, correspondente a esse dígito que eu enviei, entendeu? Beleza, esse circuito aqui é um circuito para catodo comum. E se eu quisesse utilizar um circuito para anodo comum? O que eu teria que fazer? A primeira coisa que eu teria que fazer é vir aqui e mudar esse valor de dígitos. Porque como a lógica é invertida, né? Eu teria que, ao invés de eu ter que, para acender o meu segmento, eu tenho que enviar o meu nível lógico 1, eu tenho que enviar o nível lógico 0, tá bom? Então, onde tem 1 aqui eu vou ter que botar 0, e onde tem 0 eu vou ter que colocar 1. Então, beleza, eu terminei aqui de trocar, né, os valores dos bits, esse aqui eu vou comentar. E quais são as outras mudanças que eu tenho que fazer? Aqui, ó, se eu quero desligar o meu LED, eu tenho que botar em nível alto. Então, copiando esse código aqui e colando aqui, ele não vai acender porque, enfim, como eu falei, ele tem que ser catodo comum, anodo comum agora, e eu tenho que conectar no VCC. Beleza. Pronto, ó, ele está exibindo aqui os valores 4 e 5 agora sendo anodo comum, tá bom? Ah, Nilo, mas eu não quero ter que trocar todos os bits. Outra opção que você teria é que ao invés de eu ter que fazer isso, ó, se eu utilizar aqui os bits do meu catodo comum, na hora de escrever eu inverter, ó. Eu posso só botar uma exclamação aqui e inverter, que também funciona da mesma forma. Agora, eu já expliquei como faz para exibir valores no display de 7 segmentos. Esse display ele vai utilizar muitos portos, né? Ele utiliza 8 pinos. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês alguns decodificadores. Bom, o decodificador que eu vou trazer para vocês é o decodificador 4511. Existem outros decodificadores? Existe. Eu trouxe esse porque ele existe no Tinkercad. Nesse decodificador, eu vou converter 4 bits para 7 segmentos. Então, eu vou pegar um valor BCD e converter para 7 segmentos. Então, nele, o meu barramento de bits ali que vai sair do Arduino vão ser 4 em vez de 7. Em vez de 8, na verdade. E eu trouxe aqui umas imagens de como é esse decodificador. Esse decodificador ele só vai servir para um display de 7 segmentos catodo comum. Ele é formado por 14 pinos, desconsiderando os pinos de alimentação, GND e VCC, sendo 4 pinos de entrada, que é o código BCD, 7 pinos de saída, que é o código do display de 7 segmentos, e 3 pinos de controle. O que são esses 3 pinos de controle? Eu coloquei aqui, ó, tá aqui, ó, pino 3, 4 e 5. Esse primeiro é o teste de lâmpada, em que ele vai acender todos os displays, todos os segmentos do display, que é para você testar se os segmentos estão funcionando. Aqui, esse blanking test, ele é um pino que é para desligar o display, ele vai formar todos os segmentos de nível baixo. E esse story, ele vai meio que travar o número do display, tá bom? Independentemente do valor de entrada, vamos supor, eu tenho um valor 7, né, no display. Se eu ativar essa entrada, story, ele vai travar o meu display nesse valor 7, mesmo que eu altere a minha entrada BCDA. Então, para entender melhor, eu vou levar esse CI aqui para o Tinkercad e mostrar lá. Voltando aqui para o Tinkercad. Como eu falei, esse CI ele só serve para um display catodo comum, então vou mudar aqui para catodo e botar aqui no negativo.
eu vou tirar todos esses fios aqui. E eu vou pegar agora o decodificador, que já tá inclusive aqui. Esse decodificador de 7 segmentos, tá bom? Aqui ele diz, ó, a potência é o positivo. Eu vou pegar aqui agora o pino negativo e conectar também no GND. Pronto. E agora eu vou configurar as entradas e as saídas. Vamos lá. Como eu falei antes, aqui vai ser o segmento A, segmento B, segmento D e o segmento DP. Então eu vou pegar aqui um fio verde, ó. Vou caçar aqui, ó, segmento A. Segmento A. Eu vou configurar aqui. Segmento A. Segmento B. Eu vou configurar aqui. Segmento C. Vou puxar aqui. Segmento D. O F. E o G. Então eu já configurei os meus 7 segmentos. Agora eu vou configurar as entradas. As entradas, ó, elas têm aqui, ó, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 1. Então eu vou pegar bem aqui a entrada 1 e vou conectar no pino 2 do meu Arduino. A entrada 3, eu vou conectar, entrada 2 no caso. Eu vou conectar no pino 3 do Arduino. A minha entrada 3, eu vou conectar no pino 4. E a minha entrada 4, eu vou configurar no pino 5. E os 3 pinos de controle. Eu vou tentar exemplificar mais ou menos para vocês aqui como eles funcionam. Para isso, eu vou apagar todo esse código aqui que eu fiz. Então beleza, eu apaguei todo o meu código. Olhando aqui no slide novamente, nós vamos ver que o teste de lâmpada e o pino para limpar o display, eles são ativos em nível baixo. E o Story, ele é ativo em nível alto. Então, para desativar eles, eu tenho que pegar essa aqui, ó, a trava, que é o Story. Eu vou ter que colocar ele em nível alto, nível baixo, quer dizer. E os outros dois, em nível alto. Então, desse jeito aqui, ó, o meu display, ele não vai estar exibindo nada, tá bom? Agora, se eu quiser fazer o teste, por exemplo, daqui, ó, teste da lâmpada. Se eu ativar aqui, ele vai acender todos os segmentos, como eu falei mais cedo. Agora, se eu ativar aqui o limpando, esse pino limpando, ele vai apagar todos os segmentos, tá bom? E a ativação da trava, eu vou exemplificar futuramente como ele funciona, tá bom? Vamos primeiro agora voltar para a ideia do Arduino e configurar para a próxima contagem de valor aqui, tá bom? Então, aqui na ideia do Arduino, eu vou utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei para programar o display sem um decodificador. Então, o bit, para exibir o número 0, eu tenho que mandar o código BCD 0, tá bom? Se eu quero exibir o número 1, então eu vou mandar o código 001. Se eu quero o número 2, 0010. Se eu quero o número 3, vai ser o 0011. Se eu quero o número 4, vai ser B000100. Se eu quero o número 5, é 0101. Se eu quero o número 6, é B0110. Se eu quero o número 7, é B111. Se eu quero o número 8, é B100. E o número 9, 1001. Então, beleza, eu já escrevi os meus números de 0 a 9 aqui dentro do meu vetor, certo? Agora, ó, quais são os pinos que estão conectados para controlar o meu display? Voltando lá, eu tenho ó, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu vou conectar aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Agora, de maneira similar ao que eu fiz antes, eu vou utilizar novamente um for para configurar esses pinos. Só que dessa vez será de i a 0 até i menor do que 4, tá bom? Por que 4? Porque é a quantidade de pinos que eu vou configurar. Aqui eu vou colocar pin mode. Eu vou configurar agora como nível baixo. Pin display e em nível baixo, tá bom? Porque como ele é catodo comum, tem que ser sempre em nível baixo para deixar ele desativado. Na verdade, eu não consigo desativar, eu só consigo enviar o número 0, tá bom? Se eu quiser desativar, eu tenho que ativar aquela saída blank test. Inclusive, eu vou conectar esses pinos lá. Ó, vamos conectar esses 3 pinos aqui também lá. Porque eu posso mostrar para vocês o funcionamento dele. Porque esse pino laranja serão os pinos de controle. Ó, vou conectar aqui no 8, no 9 e no 10. Então, eu conectei os 3 pinos aqui no Arduino. Agora eu vou dar aqui, ó. Eu conectei nos pinos 8, 9 e 10, né? Então eu vou utilizar aqui, já daquela forma padrão lá que eu utilizava, um define, tá bom? Então eu vou utilizar aqui, ó. Eu vou botar aqui pin LT, que seria o lamp test. Eu vou colocar no 8. Hashtag define pin blank test. BT é o pino 9. E eu vou botar aqui, hashtag define pin ativação da trava, AT. Vou botar o 10, tá bom? Eu botei LT, BT, AT para não ficar um nome muito grande, tá bom? Mas é os nomes correspondentes aqui, ó. Teste da lâmpada. Aqui eu botei o BT e aqui a ativação da trava, tá bom? Então, a ativação da trava ele tá no 10, o BT ele tá no 9 e o LT ele tá no 8, tá bom? Então, beleza. Eu já utilizei esses defines. Eu vou definir aqui eles como saída. Para economizar um pouco de tempo, eu vou copiar e colar aqui. Então, beleza. Eu já configurei os 3 pinos. Lembrando sempre, ó, tomando cuidado. O LT, como eu tinha dito, ele é ativo em nível baixo. Então, o BT, o LT e o BT, eu tenho que colocar eles em nível alto. Vou estar colocando uma figura aí do lado deles. Só para lembrar, ó, o teste de lâmpada e o blank test, ele tem que ser em nível alto. E o da ativação de trava, que é o pin story, tem que ser em nível baixo. Então, eles estão desativados aí. Agora,
eu vou vir aqui na minha função principal e vou fazer a contagem novamente, aquela mesma contagem que eu fiz, ó, int igual a 0, e menor do que 10, e mais. E dentro desse for, eu vou fazer similarmente, vou chamar aquela função exibe dígito, aqui, e vou enviar para ela o valor do meu dígito i, como parâmetro, tá bom? Para exibir o dígito, eu vou utilizar do mesmo raciocínio que eu utilizei para o display ser um decodificador. Então, eu vou utilizar de novo um for int igual a 0. Dessa vez, o meu i vai ser menor do que 4. Por quê? Porque eu vou utilizar de 4 bits para 4 valores, tá bom? Então, depois de criar o for, agora eu vou escrever os meus bits nos respectivos pinos de saída, né? Então, se eu quiser escrever, por exemplo, no meu pino do display, eu quero escrever nesse pino o último bit, tá bom? Então, se antes eu utilizei a função bitRead, utilizei aqui, ó, bit dígito, e na hora de escolher o bit em que eu ia utilizar, eu botei 7 menos i, né? Eu coloquei esse 7 menos i porque ele sempre começa a ler desse último bit aqui. Então agora, como eu quero ler justamente esse último bit, gravar esse último bit nesse valor aqui, esse último nesse valor aqui, esse último nesse valor aqui e esse último nesse valor aqui, então eu vou botar agora só o i, tá bom? Então, depois de colocar só esse i, eu vou colocar aqui um delay de 1000 e vamos ver se está funcionando. Então, aqui no Tinkercad, colando esse código, tá vendo? Ele deu um erro porque eu coloquei um A sem querer, sem iniciar a simulação. Ele está exibindo, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0, tá bom? Então agora nós vamos testar um pouco dos pinos de controle que eu falei, né? Em que para testar esses pinos de controle, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou ativar cada pino durante um pequeno tempo, tá bom? Durante o botão, não, botão segundo mesmo. Eu vou ativar cada pino durante um pequeno tempo. Aqui, ó, aqui eu vou primeiro ativar o pino BT. O que é o BT? O BT é aquele blanking test, que eu colocar aqui no 9, é o blanking test. E o que esse blanking test faz? Ele vai apagar todos os valores do meu display de 7 segmentos. Aqui, ó, ele vai apagar. Aí depois eu vou ativar esse pino LT. O que o LT faz? É o lamp test. O lamp test, ele acende todos os segmentos. Então, primeiro vai apagar os segmentos, depois acender os segmentos, tá bom? Então, vou colar aqui. No caso aqui, deu um pequeno erro, porque eu botei ao contrário. Esse primeiro aqui é low, e depois em high, porque para ativar, eu tenho que botar em nível baixo, depois em nível alto. Ó. Nível baixo, e depois em nível alto. Então, agora vai funcionar, ó. Ativei, aí apaga, aí apaga, tá vendo? Mostra o número, apaga, mostra o número, acende todos, ó. Mostra o número, apaga, mostra o número, acende todos, entendeu? Então aqui é só mostrando como funcionam esses pinos de controle. Se por um acaso você não quiser utilizar eles, você pode deixar eles em nível alto, tirando esse ativação da trava. Ó. Na ativação da trava agora é bom para testar. Ó. Se eu ligar ela em nível alto aqui, vocês vão ver que nunca vai mudar o valor. Ó. Nunca vai mudar o valor. O código, ele tá rodando. Só que ele nunca vai mudar o valor, porque essa ativação da trava tá travando o número em 0, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona esse decodificador. Lembrando, ele é um decodificador apenas para o display cátodo comum. Se eu quiser utilizar um display anodo comum, você terá que usar uma porta inversora em cada uma dessas saídas aqui, tá bom? Então, de decodificadores semelhantes, eu tenho o decodificador 7447 e o 7448, em que eles têm o mesmo funcionamento, eles são muito parecidos com o 4511, só que a diferença é que o 7447 ele é anodo comum e o 7448 ele é cátodo comum. E com isso, eu finalizo essa parte de decodificadores. Então, o desafio dessa aula vai ser qual? Vão existir 4 LEDs. Esses LEDs eles vão piscar em uma sequência específica. LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. E você vai ter que mostrar a ordem de piscar que esses LEDs estão piscando pelo display de 7 segmentos. E eu posso conseguir alterar essa ordem pelo serial monitor. Então, ó, aqui. Então, ó, ele está mostrando aí, ó, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. E está mostrando no display. E aqui ele pede, ó, digite o LED 1 da sequência, da nova sequência que eu defini. Então, eu vou digitar aqui, ó, 2. Aí ele para de piscar os LEDs e espera eu cadastrar o restante da sequência. 2, 4, 1, 3. Aí ele mostra a sequência que eu cadastrei, 2, 4, 1, 3, e começa a piscar nessa nova sequência. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Então, esse é o desafio. Quem quiser utilizar um decodificador pode utilizar. Quem quiser utilizar só o display de 7 segmentos também pode utilizar. Uma dica que eu vou dar para esse desafio é que para converter um caractere para um inteiro, eu pego esse caractere e subtraio 0. Então, ó, aqui eu vou imprimir o caractere 3 e aqui eu vou imprimir o meu valor 3, tá bom? Deixa eu só achar. Vamos supor, se eu colocar bem que é byte. Pronto, ó. Aqui tá dando para visualizar melhor. O meu A, ele tem valor 51 lá pela tabela do ASCII.
Mas quando eu boto esse menos zero, ele transforma esse caractere 3 para o inteiro 3, tá bom? Então, essa é uma dica que vocês podem utilizar se quiserem, tá bom? Então a aula vai finalizando por aqui.